Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre. No Evangelho, é a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Fragmentos da mensagem Caridade Essencial, que o Espírito Emmanuel nos traz na psicografia de Francisco Cândido Xavier e que faz parte do livro Fonte Viva. Com ela nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha nesta manhã. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia a todos, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos nós. A mensagem de hoje tem o título Posse Espírita, do livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Albino Teixeira. O espírita é o companheiro da humanidade que possui tanta compreensão que ainda mesmo nas situações difíceis contra si próprio, jamais descamba na suscetibilidade ou na queixa. Tanta energia de ideal que nunca se dobra às sugestões do desânimo, por piores sejam as crises que atravesse. Tanto otimismo que mesmo nas mais escabrosas provações, sabe sempre sorrir e encorajar os seus irmãos. Tanto espírito de serviço que não se cansa em tempo algum de repetir a doação do auxílio que possa fazer em benefício dos semelhantes. Tanta fé na providência divina que jamais permite mergulhar no desespero ou na aflição. Tanto anseio de luz que não cessa de estudar, sejam quais sejam as circunstâncias. Tanto entendimento que nunca se deixa enredar por intriga ou maledicência, encontrando sempre algum meio de amparar as vítimas das trevas no caminho da reabilitação. Tanto devotamento à fraternidade que nada sabe acerca de revide ou desforra, por viver constantemente no clima da caridade e do perdão. Tanta dedicação ao trabalho que não se compraz na ociosidade, ainda quando disponha de avançados recursos materiais. Tanta vontade de seguir os exemplos do Cristo de Deus, que não encontra qualquer prazer em comentar o mal, em vista de trazer o coração incessantemente voltado para o exercício do bem. Em suma, o espírita é proprietário de valores e bênçãos no reino da alma, capaz de ser feliz na abastança ou na carência, na elevação social ou no lugar mais singelo do mundo, de vez que carrega em si e por si os tesouros de vida eterna. Espiritismo em Marcha. Agenda.
Hoje estará acontecendo a continuação do seminário Revivendo Jesus, uma abordagem espírita das parábolas de Jesus, que é uma realização da SEEC, da Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. Hoje o evento começa de 8h30 e vai até às 12h30. Ele também está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube SEEC Caruaru e também é realizado de forma presencial na sede da SEEC, que fica na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, 440, Cidade Jardim. O evento conta com a participação de Cris Mascarenhas, Emanuel Silvestre, Lúcio Maranhão, Severino Celestino e Saulo César, que é a participação virtual. O evento é gratuito. Todos estão convidados. Aqueles que não estiveram ontem no evento podem participar indo ainda hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23. Estranha moral. Odiar pai e mãe, continuação. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo. Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não seriam se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas por fim mostrar mediante uma hipérbole quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias, como as raças, se abastardam, desde que se não entrecruzem, se não enxertem umas nas outras. Essa é uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no do progresso físico. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nolas faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo os verdadeiros laços de afeição, que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se reobstecem na vida espiritual, pela depuração do espírito, verdade consoladora, da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Leão Denis, localizado na Rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas, quintas às 7h30 da noite, domingos às 4 horas da tarde.
Lar Espírita Maria Dolores, localizado na rua Abelardo Barbosa, número 60, Nova Caruaru. Na lateral da Ferreira Costa. Reuniões públicas, domingos, às 4h30 da tarde. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 819. Com que fim, mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Resposta dos Espíritos. Para lhe determinar funções especiais, ao homem por ser o mais forte, os trabalhos rudes, a mulher os trabalhos leves, a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 29, lemos: E quem é o meu próximo? O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Ajudemos Sempre, trazida a nós através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, fazendo parte do livro Fonte Viva. O próximo, a quem precisamos prestar imediata assistência, é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em resumo, é, por todos os modos, a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda amemos o próximo como a nós mesmos, preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamos-nos de sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-la a que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, amparemo-lo sem alarde, para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração, cada dia lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Onde encontrar uma instituição espírita? SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas terças às 7h30 da noite. Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco.
Reuniões públicas, terças e quartas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, rádio ouvinte, na segunda parte do programa, para a parte de perguntas e respostas. Mas antes de entrarmos nessas questões, retornamos aqui o convite da SEEC, da Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. Hoje é o último dia do evento Revivendo Jesus, uma abordagem espírita das parábolas de Jesus. Esse evento começa hoje de 8h30, aliás, termina hoje a partir do horário de 8h30 às 12h30. O evento é presencial e online. A entrada é gratuita. Online será através do canal do YouTube da SEEC Caruaru. O evento tem a participação de Cris Mascarenhas, Emanuel Silvestre, Lúcio Maranhão, Severino Celestino e o Saulo César, através de uma participação virtual. A SEEC convida a todos. O evento presencial é na sede da SEEC, na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, 440, Cidade Jardim. Todos estão convidados. Vamos para a primeira questão com os temas que abordamos nessa manhã. O que é a caridade essencial segundo Emmanuel? No livro Vinha de Luz, na mensagem que tem o mesmo título, Caridade Essencial, Emmanuel expõe para nós de que se trata essa caridade essencial. E ele diz assim: é a caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Vamos fazer aqui alguns comentários desse texto do Espírito Emmanuel. Então, se pensa e se busca muitas vezes nas ações da caridade, da solidariedade, da fraternidade, amparar e ajudar em variadas situações o nosso próximo, aquele que percebemos numa necessidade maior. Mas aqui Emmanuel nos chama a atenção a prioridade que deve ter a caridade para conosco mesmos, que ele chama de caridade essencial. E ao especificar que se trata da caridade de pensar, falar e agir segundo os ensinamentos de Jesus, ele nos induz a refletirmos na felicidade e na satisfação que deve ser esse procedimento. Primeiramente, pelo próprio fato de que é a verdadeira caridade que fazemos conosco mesmos. E aqui, certamente, alguns de nós poderia se perguntar: e por que é tão difícil fazermos essa caridade? Porque, na verdade, não deveria ser difícil. Mas a doutrina espírita, ela nos dá os instrumentos precisos para que identifiquemos a dificuldade e procuremos corrigi-la. A dificuldade, meus amigos, é procedente do afastamento que tivemos desde outras vidas das leis de Deus e do Evangelho do Cristo. Estabelecemos tanto desequilíbrio
tantos vícios, tantos hábitos ruins em nosso passado, que eles ainda erguem bandeiras contra a nossa transformação íntima, a nossa sensibilização às mudanças que o Evangelho nos convida a fazer. Então se dá, muitas vezes, um absurdo contraste. A pessoa sabe o que é certo, sabe o que é bom e faz o que é errado, devido a mecanismos do seu inconsciente, do seu passado de sombras, que emerge e sabota a sua atual experiência encarnatória. É preciso, e nisso Emmanuel busca nos ajudar, trabalharmos a meditação, a reflexão, para fazermos um trabalho de mudança íntima e profunda, desde a partir dos nossos hábitos mentais, daquilo que constitui ao longo do nosso dia a dia as conexões espontaneamente estabelecidas com os espíritos desencarnados e também com o nosso passado de sombras. É preciso, de uma vez por todas, nos nutrirmos de conceitos novos. É preciso aprender que é bom ser bom, que é gratificante diminuir o sofrimento do próximo, que isso, mesmo que não percebamos de imediato, nos traz um benefício de vibrações e de companhias espirituais elevadas que passam a patrocinar a nossa verdadeira felicidade. Então, desse modo, nós deixaremos de perceber dificuldades em fazer o bem e começaremos a encontrar não apenas facilidade, mas gosto em fazer o bem, em ter agora novos pensamentos, novos sentimentos e emoções alinhados com as leis divinas, traduzindo de imediato para nós um estado de plenitude, de felicidade, que de outro modo não conseguiríamos vivenciar. É isso que Emmanuel nos chama a atenção nessa mensagem. Caridade essencial precisa ser feita, trabalhada por cada um de nós. Vamos então para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Quais as consequências do cristianismo em nossa consciência? Na mensagem do livro Fonte Viva, Ajudemos Sempre, o Espírito Emmanuel faz essa colocação. Se existe cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Vamos trabalhar o entendimento mais profundo que Emmanuel nos convida nessa frase. Se há cristianismo em nossa consciência de fato, e aqui é preciso lembrarmos que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. É a essência do Espiritismo que volta a atuar em nossa vida, em nossa atualidade,
e que propicia voos evolutivos de progresso, a semelhança daquele que foi vivenciado à época com Cristo. Então, se há cristianismo, se existe de fato cristianismo em nossa consciência, olha qual é o resultado: cultivo sistemático. Cultivo sistemático significa o seguinte: cultivo regular, constante, equilibrado, da compreensão e da bondade. Tem força de lei em nossos destinos. Isso quer dizer o seguinte, meus irmãos, é de que na medida em que a nossa consciência, o nosso eu profundo se abre, as transformações motivadas no Evangelho do Cristo, nós passamos a ter novos hábitos mentais, novos pontos de vista, como já nos dizia o Evangelho, a procurar, através desse cultivo sistemático da compreensão e da bondade, como força de lei. Isso significa o seguinte: em quaisquer circunstâncias ou situações, a gente está procurando a perceber por trás daquelas situações a presença da bondade, na compreensão das leis de Deus que atuam ali por trás. De uma vez por todas, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos chamados agora a compreender a existência do Deus bom, do Deus grande, do Deus Pai mostrado e ensinado por Jesus a nós, e que atua a todo momento em nossa vida e na vida de todos, mesmo que de imediato possa nos parecer aos olhos materiais uma situação injusta e de sofrimento apenas. Por trás, precisamos trabalhar essa compreensão sistemática, a providência, a presença das leis de Deus estão atuando. É isso que Emmanuel nos convida nessa mensagem, quando, terminando, ele diz: um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. Um cristão sem atividade no bem. Estejamos atentos a todas as oportunidades de praticar, de fazer o bem, e trabalhemos a percepção sistemática das leis divinas, atuando em tudo e em todos a todo momento. Nós podemos ainda assim, concluindo essa pergunta, que vai ser a última do programa de hoje, a profundidade com que Emmanuel, extraindo do trecho dessa passagem de Lucas capítulo 10, versículo 29, quem é o meu próximo? Ele nos leva a considerações profundas, evidenciando que todos nós, a todo momento, temos oportunidades e situações de praticar o bem e a caridade junto ao nosso próximo, que é aquele que de imediato esteja mais perto de nós.
desde familiares a outros. E assim chegamos aos momentos finais do nosso programa nesta manhã. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Divulguem nosso programa, estamos com vocês todos os domingos, 7h30 da manhã, com Espiritismo em Marcha, aqui na sua rádio Liberdade. Um bom dia para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.